Theo Marti era conhecido por seu vasto e impressionante império. Dono de uma fortuna incalculável, acumulada ao longo de anos com estratégias brilhantes e um instinto impecável para os negócios, ele exibia sempre roupas de alfaiataria impecável e uma postura calculada que intimidava até os mais poderosos. Por trás dessa fachada impecável, porém, havia um homem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, ou, pelo menos, era o que as manchetes e revistas de negócios insistiam em declarar. Mas, dentro dele, escondido sob camadas de sucesso e ostentação, havia um vazio profundo, um sentimento de incompletude que nem os maiores luxos, festas extravagantes ou aplausos do mundo corporativo conseguiam preencher. Foi em uma noite gélida de inverno em Paris que ele conheceu Maya Simon. O cenário era um evento beneficente luxuoso, frequentado pela elite da sociedade, onde Maya, uma jovem assistente social, lutava para arrecadar fundos desesperadamente necessários para salvar um orfanato que estava prestes a fechar as portas. Maya não era nada parecida com as pessoas que frequentemente cruzavam o caminho de Theo. Não havia nela o brilho artificial das joias caríssimas nem o ar calculado de quem busca impressionar. Seus gestos eram autênticos, desprovidos de pretensão, e, embora sua fala fosse firme e determinada, seus olhos estavam marcados por um cansaço inegável, o tipo de cansaço de quem carrega o fardo do sofrimento alheio sem nunca desistir de lutar. Era um contraste gritante com o ambiente ao seu redor, repleto de conversas superficiais e ostentação desmedida. Theo a observou por um longo tempo, intrigado por aquela figura que parecia tão deslocada naquele cenário, mas ao mesmo tempo tão intensamente viva. Maya, com uma paixão evidente na voz, explicava a situação crítica do orfanato para um grupo de investidores que, apesar de ouvirem, claramente não demonstravam interesse genuíno. Talvez fosse a sinceridade crua em suas palavras, ou a forma como ela parecia completamente alheia ao glamour e ao luxo que a cercavam, mas algo nela chamou a atenção de Theo como nunca antes. Ele, acostumado a uma vida de transações e trocas frias, sentiu-se inesperadamente tocado por sua determinação e pela urgência de sua causa. Ele sabia, ali mesmo, que nunca havia conhecido alguém como Maya. Quando a festa chegou ao fim e os convidados começaram a ir embora, Theo tomou uma decisão impulsiva, algo raro para ele. Ele se aproximou de Maya e a surpreendeu com uma proposta inesperada. Ele financiaria o orfanato, cobrindo todos os custos necessários para que ele continuasse funcionando. No entanto, havia uma condição. Em troca, Maya precisaria trabalhar para ele durante 3 meses. Não como assistente social, mas como sua consultora pessoal em um novo projeto filantrópico que ele afirmava estar desenvolvendo, ou, pelo menos, era o que alegava naquele momento. Se até agora você está gostando desta história, confere se está inscrito em nosso canal, pois as próximas serão ainda mais emocionantes, e você não pode perder. Então vamos continuar. Maya ficou indignada com a proposta. Sem hesitar, recusou de imediato. Não sou uma moeda de troca, disse ela, encarando-o diretamente nos olhos com uma coragem e firmeza que poucas pessoas ousavam demonstrar diante de Theo Marti. Sua resposta direta o deixou surpreso e, de certa forma, admirado. Mas o destino, caprichoso como sempre, a colocou em uma posição em que ela não tinha outra escolha. Quando todas as suas tentativas finais de salvar o orfanato fracassaram e as portas da instituição estavam prestes a fechar, Maya percebeu que precisava engolir seu orgulho e aceitar a proposta. Mesmo relutante, ela sabia que as crianças não podiam pagar o preço de sua recusa. Foi assim que ela decidiu aceitar o acordo, sem saber que aquele seria o início de uma jornada que mudaria a vida de ambos para sempre. Theo levou Maya para seu chalé nos Alpes suíços, um refúgio isolado que ele considerava ideal para trabalhar no tão falado projeto filantrópico.
O lugar era deslumbrante, com janelas enormes que ofereciam vistas panorâmicas das montanhas cobertas de neve, como se o mundo ali fosse intocado por qualquer problema. Os interiores do chalé eram decorados com o que havia de mais caro e sofisticado, móveis de madeira nobre, tapetes orientais luxuosos e obras de arte que pareciam ter saído de museus. Cada detalhe do lugar exalava riqueza e perfeição, mas, para Maya, tudo aquilo parecia opressor, quase sufocante. Ela sentia que toda aquela ostentação era apenas mais uma forma de Theo esconder quem ele realmente era. No início, os dois mal conseguiam se entender. Theo era frio, distante e parecia sempre manter uma barreira invisível ao seu redor. Ele não estava acostumado a ser questionado, muito menos desafiado, e isso tornava as conversas com Maya tensas e truncadas. Ele pouco se importava com suas ideias para o projeto, rejeitando-as com indiferença ou ignorando-as completamente. Em vez disso, parecia mais interessado em impressioná-la com viagens extravagantes de helicóptero, jantares luxuosos à luz de velas e longas conversas que, na verdade, não levavam a lugar nenhum. Maya, por outro lado, não fazia questão de esconder sua frustração diante de seu comportamento. Você está fazendo isso para aliviar sua consciência? Perguntou ela em um tom direto, encarando-o sem medo. Por quê? Se for, não precisa me envolver. Eu não sou parte de um jogo que você quer jogar. Theo não respondia. Ele apenas desviava o olhar, algo incomum para alguém acostumado a ter sempre o controle. Mas, silenciosamente, aquelas palavras ressoavam dentro dele de uma forma que ele não conseguia ignorar. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o enxergava de verdade, sem a aura de poder e sucesso que ele tanto cultivava. Maya o via de um jeito que ninguém mais via. Não como um homem poderoso e influente, mas como alguém perdido, tentando preencher lacunas que dinheiro nenhum seria capaz de tapar. Com o passar das semanas, Maya começou a perceber que havia rachaduras na fachada impecável de Theo. Ele não era apenas um homem arrogante e controlador, como ela inicialmente pensara. Havia algo mais profundo, algo quebrado e escondido por trás de sua postura altiva e do olhar frio. Aos poucos, ela começou a notar pequenos gestos, momentos em que ele parecia mais vulnerável. Era como se o verdadeiro Theo estivesse tentando emergir, mas fosse constantemente abafado por sua própria insegurança e medo de mostrar fraqueza. Em uma noite, enquanto uma tempestade de neve os mantinha presos no chalé, Theo finalmente abaixou suas defesas e revelou uma parte de sua história que ele nunca contava a ninguém. Sentados próximos à lareira, ele falou, com a voz mais baixa do que o normal, sobre sua infância difícil. Contou sobre como perderá os pais muito jovem e como fora forçado a crescer rápido demais, aprendendo a esconder a dor por trás de conquistas e sucesso. Eu achava que, se tivesse o suficiente, dinheiro, status, poder, tudo isso desapareceria, confessou ele, com o olhar perdido, como se estivesse revivendo aquelas memórias dolorosas. Maya escutou em silêncio, sentindo o peso de cada palavra que ele dizia. Ela não tentou consolá-lo com frases prontas ou clichês sobre superação. Em vez disso, apenas ficou ao seu lado, deixando que ele sentisse que não estava sozinho naquele momento. Foi uma das poucas vezes em sua vida em que Theo se sentiu visto, não pelo que tinha, mas pelo que era. Naquele instante, Theo percebeu que Maya não era como as outras pessoas que passavam por sua vida. Ela não queria nada dele. Não buscava dinheiro, favores ou status. Apenas desejava que ele fosse verdadeiro, consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Mas nem tudo foi fácil. Quando Theo começou a perceber que sentia algo por Maya, ele cometeu um erro crucial. Tentou transformar esses sentimentos em mais uma transação, como estava acostumado a fazer com tudo na vida. Ele achava que poderia comprar o amor dela da mesma forma que comprava o respeito e a admiração de todos ao seu redor.
Ele organizou um jantar luxuoso em sua mansão em Paris, um evento pensado nos mínimos detalhes para impressioná-la. Durante o jantar, surpreendeu-a com um contrato milionário, garantindo a expansão do orfanato e recursos para mantê-lo funcionando por muitos anos. Isso resolve todos os seus problemas, Maya. Você não precisa mais se preocupar com nada, disse ele, com um sorriso confiante, como se tivesse encontrado a solução perfeita. Maya ficou em choque. Por alguns segundos, não soube o que dizer. Mas, então, a raiva tomou conta. Você acha que é isso que eu quero, Theo? Perguntou, com a voz tremendo de indignação. Que eu estou aqui por dinheiro? Que tudo que me importa pode ser resolvido com um pedaço de papel e uma assinatura? A discussão que se seguiu foi intensa, como nunca antes. Maya, pela primeira vez, perdeu a compostura. Sua voz estava carregada de emoção enquanto dizia: o problema não é o que você tem, Theo. É o que você não consegue enxergar. Amor, conexão, propósito, essas coisas não podem ser compradas. Elas precisam ser construídas, mas você nunca aprendeu isso. Theo tentou se justificar, mas Maya não quis ouvir. Sentindo-se profundamente magoada e decepcionada, ela partiu naquela mesma noite, deixando-o sozinho em sua mansão gigantesca, cercado por luxos que, naquele momento, pareciam mais vazios do que nunca. O afastamento de Maya foi o golpe final para Theo. Pela primeira vez, ele foi forçado a encarar sua própria solidão. Sem Maya por perto, o vazio que ele sempre tentou ignorar tornou-se insuportável, quase esmagador. Ele percebeu que todos os bens que possuía, todas as conquistas que acumulara, não significavam nada se ele não fosse capaz de se conectar com o que realmente importava. Foi então que ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Vendeu uma de suas propriedades mais luxuosas, um iate gigantesco que simbolizava sua antiga vida de excessos, e usou o dinheiro para financiar um projeto que Maya sempre sonhara: a construção de um centro comunitário para crianças e jovens carentes. O centro não era apenas um presente para Maya, mas um símbolo de algo que ele finalmente começava a entender. Ele não contou nada a Maya. Não fez isso para impressioná-la, nem para reconquistá-la, mas porque, pela primeira vez, ele compreendeu o que ela tentava lhe ensinar: que as coisas mais importantes da vida não estão à venda. Meses depois, em uma tranquila tarde de primavera, Maya recebeu uma carta inesperada. A caligrafia no envelope era elegante, mas discreta, e o remetente era Theo. Por um momento, ela hesitou, sentindo um turbilhão de emoções ao segurar aquele pedaço de papel. Quando finalmente abriu a carta, percebeu que não era uma tentativa de justificativa ou um pedido desesperado de desculpas, como ela temia que pudesse ser. Em vez disso, as palavras eram simples, honestas e diretas. Theo agradecia a Maya por tê-lo feito enxergar o que realmente importava na vida, algo que ele havia passado anos ignorando. Ele não tentava se redimir com grandes gestos ou explicações elaboradas, mas havia um tom de humildade e sinceridade que a tocou profundamente. Movida pela curiosidade e por um sentimento que ela ainda não conseguia definir, Maya decidiu visitá-lo. Depois de algumas horas de viagem, reencontrou Theo no chalé dos Alpes, mas o lugar era agora completamente diferente. O espaço, que antes parecia um monumento à ostentação e ao luxo, fora transformado em um abrigo para crianças resgatadas de situações de risco e abandono. As paredes antes tão frias agora tinham desenhos coloridos feitos pelas crianças, e o ambiente era preenchido por risadas e vozes animadas correndo pelos corredores. Theo, que antes parecia o retrato do controle e da rigidez, estava ali no meio de tudo, conversando com as crianças e ajudando a organizar um jogo na neve. Ele parecia completamente diferente, não apenas na aparência, mas na maneira como se movia e interagia. Havia algo novo nele, uma leveza, uma humanidade que Maya nunca tinha visto antes.
Quando ele a viu chegando, parou por um momento, como se estivesse surpreso, mas logo caminhou em sua direção com um sorriso tímido. E então? Perguntou ele, com uma mistura de nervosismo e esperança na voz. Acha que estou no caminho certo? Maia o olhou por alguns segundos, avaliando não só o lugar, mas também o homem à sua frente. Finalmente, ela sorriu de volta, um sorriso calmo, mas cheio de significado. Isso é algo que você mesmo precisa decidir, Theo, respondeu ela, com a mesma firmeza que ele já conhecia. Mas, pelo que vejo, acho que sim. Os dois se sentaram do lado de fora, em um dos bancos que davam para a vista deslumbrante das montanhas cobertas de neve, agora iluminadas pelo dourado suave do pôr do sol. Eles não falaram muito, não havia necessidade. Não existiam promessas a serem feitas, nem declarações grandiosas ou discursos ensaiados. Apenas a presença um do outro, compartilhando aquele momento sereno sob o vasto céu dos Alpes. Theo olhou para o horizonte, pensativo, mas pela primeira vez em muito tempo, não parecia mais perdido. Maia, ao seu lado, sentiu que algo importante havia mudado, não apenas nele, mas na forma como ele enxergava o mundo. E enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, eles ficaram ali, em silêncio, como se aquele instante fosse um testemunho de tudo o que aprenderam, sobre si mesmos, sobre a vida e sobre o poder transformador de conexões genuínas. Esse novo caminho que Theo escolheu seguir não era perfeito nem garantido, mas ele finalmente entendia que o valor da jornada não estava em chegar a algum destino grandioso, mas em caminhar com propósito. E Maia, sem precisar dizer nada, sabia que ele havia começado a trilhar o caminho certo. Maia sentiu seu coração se aquecer bem ali ao lado de Theo, um misto de amor e paz os envolveu, e olhando uma para o outro profundamente, eles se beijaram pela primeira vez. E o amor que antes parecia impossível entre eles, apareceu de forma inesperada, como se estivesse esperando aquele exato momento. Espero que tenha gostado dessa história fascinante. Então se inscreva em nosso canal e aproveite para assistir agora o vídeo que está aparecendo em sua tela. Até a próxima!